Vamos lá, galerinha, me chamo Matheus, vocês aí já sabem, né? Matheus, instrutor prático, autônomo, credenciado aqui do Eusébio. Então, dou aula aqui na região de Eusébio, Messejana, né? Quirais, Itaitinga, toda essa região. Tá bom? Então vamos lá para o percurso atualizado do Detran, depois das mudanças. Percurso do Detran atualizado 2026. Bom, nem todos já sabem, né? Meus alunos já sabem que ao entrar no carro tem que ser feito o que a gente chama de back. Banco, espelho e cinto. Então, banco, espelho e cinto. Uma siglazinha para facilitar a memorização de vocês aí. Banco, espelho e cinto, tá bom? Então, banco, né? Ajustar os espelhos e colocar o cinto, lembrando que olhe para o avaliador e veja se ele também colocou o cinto, viu? Responsabilidade do veículo é do condutor e não do passageiro. Então você deve pedir para o passageiro colocar o cinto de segurança. Você vai estar, né, no horário marcado, vai entrar para a administração e lá o avaliador vai lhe chamar pelo nome. Você vai seguir ele por cima da faixa de pedestre. Lembrando que dentro do Detran, sempre que precisar circular aqui nas vias, né, você vai pedestre por cima da faixa de pedestre, tá bom? Então segue o avaliador pela faixa de pedestre até o veículo que ele vai colocar você para fazer o carro ou a prova. Entrou, fez o back e inicia-se a prova. Observa que existe uma faixa seccionada amarela dentro do estacionamento. Então você, se o carro estiver bem aqui, por exemplo, o desenho já mostra você saindo bem aberto, né? No caso aqui sinalizando para a esquerda, e quando chegar bem aqui na saída do estacionamento vai ter essa faixa de retenção e você tem que parar o carro, tá bom? Parou o carro, se não tiver de primeira já coloca a primeira, parou um pouquinho já pode sair, cuidado para não passar por cima da ciclofaixa. Você vai seguir em frente, o avaliador vai mandar você seguir em frente, não tem mais garagem, você vai seguir em frente, seguiu em frente, passou da primeira entrada, o avaliador vai dizer, vamos entrar a próxima rua à esquerda ou no semáforo à esquerda. Como se trata de uma via com a faixa branca, quer dizer que a via de mão única, você é obrigado a mudar de faixa, sinalizando antes da entrada, tá bom? Então, mudou de faixa, sinalizando antes da entrada, observa o semáforo, só passa no verde, segue em frente, ó a entrada aqui bem aberta, tá bom? Cuidado para não entrar fechando demais aqui, comendo faixa, senão pode causar a sua reprovação, tá bom? Então, esquerda bem aberta, bem pela direita, observa-se que a via agora é uma via de mão dupla, então você segue pela direita, tá bom? Segue em frente, o avaliador vai dizer, vamos fazer uma conversão à direita, e ele não vai mandar você parar, tá bom? Parada obrigatória, você é obrigado a parar sozinho, parou o carro, sinalizou para a direita e vai entrar para a direita. Vai se deparar aqui agora com a passagem de nível, separa o carro depois do X, né? Se não tiver um carro aqui na frente, se tiver um carro aqui na frente, você para atrás do X, espera o carro que está aqui passar o trilho, para poder você vir e parar na frente do X. Então a parada da frente do X ela é obrigatória, tá bom? Atrás do X não é obrigatório. Vai se tornar obrigatório se tiver um carro na frente do X. Então vamos lá. Seguiu em frente, passou o trilho, passou a segunda. Observa a sinalização horizontal e vertical, mandando a gente entrar à direita. Aqui o avaliador pode mandar você seguir em frente, mas seguir em frente significa seguir a sinalização. Carro em movimento, seguir a sinalização, observar o semáforo também se está verde para poder prosseguir. Então você é obrigado a entrar à direita e observa que você vai pegar a mesma rua que você pegou na vinda, você está pegando aqui agora voltando. Só que em vez de ele pedir para você fazer uma conversão à direita lá na frente, ele vai dizer
entroncamento à esquerda ou interseção à esquerda, tá bom? Então, entroncamento, né? A placa está sinalizando entroncamento, a maioria das vezes é isso que ele vai pedir. Entroncamento, você vem até aqui sinalizando e entra da faixa da direita para cá, tá bom? Observa a parada obrigatória. Observa a parada obrigatória. Parou o carro, colocou a primeira e vai sair bem aberto para cá, tá bom? Não está sendo cobrado ladeira, bem aqui é a ladeira, não está sendo cobrado. Você vai poder seguir em frente. Segue em frente, né? Saiu de primeira, passou a segunda, pela direita. A mudança que houve agora é mais na frente. Então, faixa de pedestre, se tiver pedestre, você vai parar o carro, colocar a primeira e esperar o pedestre atravessar a rua até subir o outro lado da calçada lá, tá bom? Não é que nem no dia a dia a gente vê muito, motorista para o carro, pedestre passou da frente do carro, o motorista já está saindo. Não faça isso. Espere o pedestre passar totalmente. Então, o pedestre passou, você segue. Observa a primeira mudança. Faixa que antigamente era branca, agora é amarela, mudando a via para uma via de mão dupla. Então você segue pela direita, né? Esquece a baliza que agora não existe mais. Você segue. Observa que no final a faixa vai ficar branca. Você vai, assim que a faixa ficar branca, você vai sinalizar e mudar de faixa para poder fazer essa conversão aqui à esquerda, entendeu? Passando aqui por trás da administração onde você estava, porque agora você vai ter que levar o carro até o estacionamento, tá bom? Observa no estacionamento, a vaga aqui está mais perto, né? Aqui está mais fácil, você vai poder estacionar de frente ou de ré, do jeito que o instrutor ensinou, e vai escolher a vaga que é permitida estacionar para estacionar. Então, tem todas essas vagas aqui. Observa que tem as placas de deficiente e de idoso, então não pode estacionar nessas vagas, tá bom? Então, se tiver aqui uma vaga aqui bem facinho aqui, ó, só entrar de frente, entendeu? Se tiver uma vaga bem por aqui que dê para estacionar, que não seja vaga de deficiente nem de idoso, você vai manobrar o carro, colocar o carro de ré, tá? E aí finaliza a prova, né? Ponto morto, freio de mão e acabou a prova. Esse é um dos percursos. Vamos lá, no mesmo vídeo, mostrar o segundo percurso. Já falei algumas observações, então vamos fazer mais rápido, tá bom? Você vai sair do estacionamento, saindo do estacionamento de esquerda bem aberto, né? Continua sinalizando e vai parar. Vamos entrar no percurso. Vamos para a possibilidade de percurso mais fácil. Segue pela direita e o avaliador vai dizer, pode continuar pela direita. Então, se ele mandou continuar pela direita, pode continuar pela direita. Continua. Semáforo, se tiver fechado, você vai parar, colocar primeiro, esperar o semáforo abrir e vai seguir em frente, sempre pela direita, tá bom? Segue pela direita, aí você vai passar pela passagem de nível. Parou o carro depois do X, olhou para um lado e para o outro, tá de primeira, você vai seguir em frente. Passou a segunda, segue em frente, passa pela ladeira direta, segue em frente, faixa de pedestre, se não houver pedestre vai seguir em frente, sempre pela direita aqui, essa via agora. No final da via amarela, da faixa amarela, muda de faixa sinalizando e vai entrar aqui à esquerda. Observe essa faixa de pedestre que ela é muito utilizada, entendeu? Você mesmo vai passar por ela na hora de entrar na administração. Então, se tiver pedestre, pare o carro, 100%. Passa a primeira e entra fazendo uma curva para a esquerda. E vai estacionar o carro. Bora lá, galera. Para a terceira possibilidade de percurso.
Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a diferenciação de faixa, né? Como é que você vai saber que você está numa via de mão única ou numa via de mão dupla? Somente pela cor, entendeu? Então, se a via for, a faixa for branca, significa que você está numa via de mão única, tá entendendo? Quando se trata de via de mão única, o sentido de circulação da via, lógico, é sempre que você vai permanecer à direita, tá bom? Mas, se o avaliador disser assim, vamos entrar uma próxima rua à esquerda, você vai ter que sinalizar e mudar de faixa. Isso porque a via é de mão única. Então, faixa branca, via de mão única. Faixa amarela, via de mão dupla. Então, em via de mão única, você permanece pela direita, mas se tiver necessidade de entrar numa rua à esquerda, você muda de faixa sinalizando, para poder entrar bem aberto, né? E já na via de mão dupla, você permanece pela direita, né? Por exemplo, aqui, ó. Você permanece pela direita e vai entrar à esquerda, entra da esquerda para a direita, tá bom? Então, vamos lá para o terceiro percurso. A terceira possibilidade de percurso, tá bom? Você sai do estacionamento, parada obrigatória. Não existe mais faltas eliminatórias, entendeu? Você vai ser reprovado ali pela quantidade de pontos que você perde, tá bom? Então, agora a quantidade é 10 pontos. Então, por exemplo, avançar uma parada obrigatória, você vai perder 6 pontos já, tá bom? Então, vamos lá. Saiu do estacionamento, parou, colocou a primeira, sinaliza para a direita e segue pela faixa da direita. Seguiu pela faixa da direita, o avaliador ele já vai dizer, vamos entrar na próxima rua à esquerda. O que é que você faz? Sinaliza e muda para a faixa da esquerda. Mudou para a faixa da esquerda, vai entrar sinalizando, mas bem aberto aqui. Segue em frente e vai fazer uma conversão à direita agora, lembrando que o avaliador não vai estar mandando você parar, que nem o instrutor fica nas aulas, né? Para aqui, para ali, entendeu? Então, toda parada obrigatória, você vai parar o carro, colocar a primeira. Nada de deixar o carro em ponto morto. Então, vamos fazer uma conversão à direita, segue pela direita fechado. Observa que é uma via de mão dupla, viu? Então, sempre pela direita, vai passar, seguir em frente. Siga em frente. Passagem de nível. Vai parar depois do X, né? Do jeito que eu já expliquei. Se tivesse um carro, parava atrás do X. Então, parou na frente do X, botou a primeira, segue em frente, passou a segunda depois do trilho. Aqui você observa bem, esteja atento, tá bom? O avaliador ele pode dizer siga em frente, mas quando ele disser siga em frente, é siga a sinalização. Então, você vai observar o semáforo. Se tiver verde, você vai entrar para direita. Sinalização horizontal e vertical está obrigando, mandando você entrar à direita. Então você vai entrar à direita, sinalizando bem fechada. E agora ele vai poder pedir tanto um entroncamento à esquerda como uma interseção à esquerda. A interseção à esquerda é isso aqui, ó. Você segue em frente, sinaliza para a esquerda, parou, né? E sai bem aberto. Entroncamento à esquerda, que é mais provável de pedir, você sinaliza para a esquerda e entra à esquerda bem da direita para a esquerda, sem comer essa faixa aqui, tá bom? Então segue, parada obrigatória, você sinaliza e continua bem aberto aqui, ó, pela direita. Então você vai seguir pela direita, vai passar novamente pela ladeira, mas não vai precisar fazer, segue em frente. Só ressaltando, a ladeira, mesmo que não estão cobrando mais lá, eu sempre passo para os meus alunos como é que faz bem direitinho, tá bom? Você segue em frente da ladeira, passagem pela faixa de pedestre, né? Não é obrigado você parar, você vai parar apenas se tiver pedestre. Não tem pedestre, segue em frente, observa que a via ainda é de mão dupla. É a mudança que houve lá, agora é essa. Então, via de mão dupla, você segue em frente, não vai fazer mais baliza. Seguiu em frente, a faixa ficou branca, então significa que ficou via de mão única. Você sinaliza, muda de faixa, pega a faixa da esquerda. Por que a faixa da esquerda vem aqui? Fica por trás da administração aqui, ó. Porque você vai entrar aqui à esquerda para estacionar o carro
em uma dessas vagas, tá bom? Observa que tem vaga de deficiente, vaga de idoso, não pode estacionar nessas vagas. Você vai estacionar ou de frente ou de ré, da maneira que o instrutor lhe ensinou, tá bom? Então vamos lá para uma quarta possibilidade. Saiu do estacionamento, né? Fez a parada, continua, segue em frente, vamos entrar a primeira rua à esquerda novamente. Entrou a primeira rua à esquerda aqui, bem aberto, né? Lembra de sinalizar e mudar de faixa aqui. Então entrou à esquerda bem aberto, conversão à direita, fez a conversão à direita. Na terceira possibilidade de percurso, a gente seguiu em frente. Na quarta possibilidade de percurso, entroncamento à direita. Entroncamento à direita, parada obrigatória, né? Sinalizou, saiu pela direita. Você vai observar a sinalização. Vire à esquerda, mas vai ter o semáforo. Se o semáforo estiver verde, você pode seguir para a esquerda bem aberto. Vem por aqui. Seguiu, a esquerda bem aberto. Vamos parar depois do X, né? Se não houver carro na frente, se não tiver carro na frente. Parou depois do X, passa a primeira, olha para um lado e para o outro e segue em frente. Após o trilho, passa a segunda. Então, continua o percurso, sempre pela direita, continua, segue em frente. Até o final da faixa amarela, você sinaliza e muda de faixa. Sinalizou, mudou de faixa, vai fazer uma conversão à esquerda e vai estacionar no estacionamento, tá bom? Então essas são as mudanças que teve lá. Esse é o percurso lá do Detran, percurso atualizado.